Eu aprendi muito com a minha vida que se a gente não tiver humildade para as coisas cara, e ver que você não sabe bosta nenhuma de nada, que você tá aprendendo o tempo todo, a gente não sai do lugar. Ele tem esse lado dele de querer ensinar a gente, passar o legado dele mesmo, toda a história dele, de tudo, para um dos filhos, né? E a bola da vez foi dono da empresa, sempre é isso. Cara, vamos vender mais. E às vezes vender mais, muitas das vezes não é dinheiro para a empresa, não é dinheiro no bolso. Tipo, você tá vendendo muito, mas, cara, será que esse tanto que você tá vendendo, tá pagando as contas e tá sobrando quanto pra quanto você? Quanto tá sobrando, né? Isso. Exato. Foi e essa. Você tá vendendo mais, gastando mais. Exatamente. Como que eu vou travar o meu cliente aqui de forma diferente? E às vezes pode ser que nem dê certo, é um teste. Sim. Mas eu quero fazer diferente. Fala galera, beleza? Bora lá? Vamos que vamos, correndo pra não morrer devendo, sem preguiça nem medo de nada. Prepara que hoje tem recado importante. Que beleza, que legal. Se inscreva no canal. E aí, meu jovem? Tudo ótimo? Acima do ótimo, graças a Deus. 12 por 8, tranquilinho? Sempre bem. Graças a Deus, né? Nos Se não tá bom, a gente faz ficar. Rapaz, eu vou te falar que foi uma semaninha braba, né, bicho? E até quando a gente tá ruim, a gente faz nossas graças. A gente né? consegue rir, né, meu jovem? Exatamente. Mas a vida é feito disso. Meu jovenzinho, aquele recadinho importante. Papel e caneta na mão que hoje tem aula. Teremos a gente aula. encontrou uma galera aí que vem comentando muito sobre isso e estão anotando, meu jovem. Até me mostraram as anotações. Exato. Eu achei sensacional. Então, continue mandando os feedbacks, mandando as mensagens positivas ou negativas, curtindo, compartilhando, se inscrevendo e bora lá, né, meu jovem? Exatamente, galera. Tá sendo feito tudo com muito carinho, então o mínimo é vocês curtirem e compartilharem, né, não, isso Lucão? aí, né, meu jovem? E antes da gente apresentar a nossa professora de hoje, Vamos falar de quem? Quem que é aquele artista do nosso Pablo varejo? Picasso do nosso varejo, meu jovenzinho, que é o Luizinho da Perfitubos, meu jovem. Explica pra galera o porquê que esse apelido carinhoso de Pablo Picasso. Por essas verdadeiras obras de arte, galera. Então, o Luizinho, ele cuida de toda a parte de reforma de loja e equipamentos que toda a sua loja precisar. Então, você que quer valorizar ainda mais o seu produto, deixar ele melhor exposto e mais bonito, entre em contato com o Luizinho, que ele tem toda a parte de equipamento, né, Lucão? É isso aí, meu jovenzinho. Então vamos lá, ó. Arara para confecção, mesa de valorização, banca de calçados, gôndola de calçados, armário para confecção. O cara é um verdadeiro showman. Cara, e essas fotos são novas, nem eu tinha visto ainda. Tá maravilhoso, cara. Ele fez até um pra mim desse aqui, não sei se eu te falei. Você me comentou. Ele verdade. fez um daquele ali, ó, parecido daquele da Adidas ali. E ficou maravilhoso no nosso escritório lá. Então assim, ó, pra você, galera, que tem uma loja de calçados e pensa em colocar confecções, ou tem uma loja de confecções e quer colocar calçados, não sabe por onde começar? Não sabia. Não sabia. O Luizinho da Perfitubos tem toda essa parte de equipamentos e pode te ajudar, né, meu jovenzinho? E sabe o mais legal? Além dele já ter os equipamentos dele pronto dentro do portfólio, se você precisar desenvolver algo específico, teve uma ideia genial lá, quer fazer a sua loja com uma certa exclusividade, ele desenvolve um projeto exclusivo para você. O cara é completo, né, meu jovenzinho? Ele é demais. É o Luizinho da Perfitubos, meu jovem. Bora, Lucão, apresentar a nossa convidada de hoje. Professora, verdade. Vamos lá. Galera, a nossa professora de hoje vem diretamente de Minas Gerais para bater esse super papo conosco. Hoje, ela é diretora comercial, mas também já esteve à frente do departamento de marketing de uma empresa que possui mais de 35 anos de história, a JR Distribuidora de Calçados. Ela é formada em administração de empresas, fez intercâmbio em Boston e realizou também os cursos de Sales e Marketing e Growth, ambos no G4 Educação. Senhoras e senhores, palmas para ela, com vocês, Vanessa Alcântara. Bem-vinda! Obrigada, galera. Muito obrigada. A honra é a minha de estar aqui com vocês, né? À frente Estamos aqui muito felizes. de dois caras fera do nosso mercado aí. Então, é muito gratificante ter esse convite de vocês. Nossa, nem Senhora. fale. E pra gente, a gente tava até falando um pouco no offline aqui, receber você que já era um projeto que tínhamos, trazer pessoas de fora de São Paulo para poder contar um pouquinho, eternizar a sua história aqui com a gente. Você tá sendo a primeira, então, dessa nossa trajetória aí. Tá abrindo o campo pra gente. Pra gente é um prazer imenso mesmo tê-la aqui em São Paulo.
Cara, que responsa essa minha, então. E um agradecimento especial também para Marcela e para o Renan, né, que Sim. gerou essa Conexão nossa aí. entre a gente, que vocês foram fazer um curso, né? Eles Exatamente. já tinham tido aqui conosco. E ter você, então, que nem o Lucas falou, é um prazer, né? Conte conosco aqui em São Paulo para o que precisar. Pode deixar. Contaremos com você lá em Minas. Com certeza, deixar, um não. pãozinho de queijo, quando eu for lá, eu quero garantia do pão de É queijo. isso aí, tá dentro. Só chegar que mineiro é assim, né? Chegou na casa de mineiro, chegou em Minas, bora pra minha casa, fazer um churrasco, comer um pão de queijo. Ai. Tamo junto. Ave Maria. Só pra galera daqui de São Paulo até conhecer um pouquinho melhor da empresa hoje, atualmente, que você trabalha lá, que você atua. Eu queria que você explicasse um pouquinho mais da JR, é uma empresa de varejo, atacado, como que funciona um pouco o trabalho de vocês lá hoje? Sim. Hoje nós somos uma distribuidora de calçados, né? Aham. A gente está há mais de 35 anos no mercado e nós distribuímos no estado de Minas, Rio de Janeiro, Bahia e Espírito Santo. Tá. Então, hoje a gente distribui o grupo Grendene, Beira Rio e Olímpicos. Então, a gente é bastante forte no ramo de supermercado, lojas, que a gente procura atender esses clientes. Vocês têm representante próprio ou somente as pessoas compram através de site? Como que funciona? Então, a gente hoje tem representantes próprios, nós temos 8 representantes comerciais, Que bacana. legal. E a nossa frota é toda própria. Toda a logística, Toda então, a logística é própria. nossa é própria, São exatamente. quantos caminhões? A gente está com 3. A gente está caminhando para o 4º agora. A empresa está em fase de crescimento, né? Que é até um desafio para a gente esse ano aí. E a gente já está olhando o 4º já para poder estar comprando. Mas hoje a gente tem 3 caminhões dentro da empresa. E a gente procura fazer a frota própria por conta de agilidade mesmo na entrega, para ficar um custo melhor também para o cliente e tudo, do que transportadora, né? Sim. Então, a gente tem todo esse cuidado aí dentro da empresa. Você comentou que vocês trabalham com Grendene, Beira Rio e Vulcabras. Exatamente. Sempre foi assim ou por uma questão estratégica hoje vocês focam em poucos fornecedores? Sim, não. Antigamente a gente focava em mais fornecedores. Até mesmo a gente tinha fornecedores de Nova Serranas, bastante gente de lá. E hoje, por uma questão mais estratégica, a gente procura focar nessas linhas, nessas marcas, que pra gente hoje é o que nos atende, entendeu? Pra Super gente- necessidade. Às vezes você tem muitos e aí você vai fazer a medição disso, só essas poucas marcas representam mais de 90% do Sim. negócio. Aí você Pareto, procura fazer um trabalho mais focado com as que tá dando certo, né? Exatamente. Hoje a gente tem uma cartela de produtos, vamos colocar em média de 1.000 a 1.200 produtos dentro da empresa. Então, é muita coisa. Caramba, É muita coisa. Muita SKU ali. Né? É muita escala. Não dá para poder abrir muito mais. Então, a gente entende que é melhor focar naquelas linhas, naquelas marcas e fazer um trabalho mais bem feito. Sim. Você comentou que você também tem clientes de mercado, outras frentes a não ser somente lojista de calçado. Exatamente. Muitos? Tipo, você Muitos. sabe basicamente qual a representatividade deles? Ou não? Tipo, em porcentagem, né? Isso. 60% das nossas vendas hoje é supermercado. Ah, é? Caramba, 60%. E aí, essa história de supermercado vem por conta do meu pai, né? Tipo, o meu pai, ele era dono de supermercado, foi onde ele começou toda a história de vida dele, tipo, de como empreendedor, né? Ele, antes de ser empreendedor, ele trabalhava numa usina da nossa região, como peãozão mesmo, lá da usina. Sim. Aham. E, tipo, foi mandado embora da empresa e regaçou a mão que foi, cara, eu vou abrir um mini mercado pra mim e bora Vou ver me o que virar. dá. Pegou Vamos a virar. rescisão ali. E abriu e começou a dar certo. E então essa paixão dele pro supermercado vem desde essa época, quando ele teve o seu primeiro negócio de supermercado. Foi dali que ele teve uma visão de todo o cenário de mercado de calçado. Sim. Ali ele vendia em média 50 mil, mais ou menos, uma pequena mercearia por mês. E onde vendia só Havaianas. E que Havaianas ainda vendia na caixa, né? Tipo assim, que Aham. vinha nas caixas. Aham. E ele percebeu e falou assim, cara, esse aqui não vende tanto desse jeito, assim, porque também é escondido esse calçado, né? Como que eu posso fazer pro meu cliente ver esse calçado item, né? melhor, esse item?
E aí ele foi e começou a ver também outras marcas, que é Raider. Buscou a linha da Raider, colocou para vender no supermercado dele, teve sucesso em venda. Mas aí o que ele fez para vender melhor? Ele comprou metalon, que fala, né? Aquelas ferragens. Foi lá e fez um expositor daquilo. E agora não me vem à cabeça o nome. Ele mesmo que criou. Ele mesmo criou. E colocou tipo uma chapa, assim, daqueles furinhos. Tipo aquela madeira antiga, não sei o nome daquilo. Que colou junto no metalon. Tipo um drywall, só que furadinho. Sim, sim. E ali ele colocava o chinelo em pé, com um elástico, assim, daqueles brancão, antigão, sabe? E colocava lá de fora do supermercado pra galera ficar vendo. E a galera, opa, ele tem chinelo, ele tem chinelo. Tipo, no primeiro mês ele já vendeu 5 mil reais de chinelo. Então, pra ele aquilo foi muito bom. Ele falou, cara, tem mercado nisso aqui. Isso é legal. E aí ele ligou pro representante na época da Grendene, cara, eu quero comprar de vocês, vem me atender. Aí o cara chegou lá pra poder atender meu pai, viu uma mini mercearia, bem fudidona mesmo, falando assim, desse jeito. Falei, cara, você tá louco, né? Você tá viajando. Como que você vai querer um dia virar distribuidor, né? E tal, tal. Então, mas ele já colocou esse desejo de se tornar distribuidor. Já chamou o cara pra comprar. Ele tinha feito uma venda de 5 mil no mês de chinelo ali e já pensou. Logo querer virar distribuidor do negócio. E o cara pegou e falou, você tá louco, né? De querer virar distribuidor nunca, né? Meu pai falou, não, eu tenho 20 mil reais aqui à vista. Eu quero comprar à vista. Cara, então tá, vou te vender. E aí vendeu 20 mil reais pro meu pai à vista. E ele chamou um amigo dele para trabalhar junto com ele. Onde que esse amigo trabalhava com ele, atendendo o cliente e entregando ao mesmo tempo. Então deu super certo, né? Foi dali que tudo começou. Mas aí ele ficou em paralelo com, tipo, começou a montar essa distribuição e continuou com o mercado. Continuou com o mercado. A distribuição era em cima do supermercado dele. Tipo, ele montou um escritório em cima, entendeu? E continuou com isso daí. Não, que barato, né? Tipo, vendeu 5 mil e aí já conseguiu vislumbrar isso, né? Tipo, eu gostei mesmo dessa parada aqui, eu acho que tem como... um modo... Um pouco na cabeça dele também, sem estratégia, sem um conhecimento, ele já pensou em melhorar a exposição do produto com o intuito de fazer ele vender mais. E aí é hoje o que a gente mais vê. Tanto que a gente falou do Luizinho, mostrou a exposição, como que ficam os produtos. Ele pensou fazer isso lá atrás, porque os produtos vinham na caixa e não tinha uma visibilidade legal. Não tinha. Então ele teve essa mentalidade, essa cabeça aí. E meu pai sempre foi muito empreendedor, visionário. Tipo, ele olha uma parede e ele fala, cara, como que eu vou ganhar dinheiro com essa parede? Tipo, cara, sim. E ele faz o negócio acontecer. E daí a empresa foi só crescendo, né? Crescendo. Com o tempo ele arrendou o supermercado dele, já não queria mais isso. E totalmente focar na distribuidora mesmo. E que hoje, né, cresceu pra caramba. A gente hoje tem 2 depósitos de produtos. O escritório, inclusive, é onde que fica os depósitos lá. E meu pai sempre foi um cara muito presente, né, na empresa dele. Sempre trabalhou junto ali com os funcionários. E ele veio carregando isso desde lá de trás. A gente tem funcionário na nossa empresa que tem 30 anos lá. Nossa, faz o tempo da empresa. Então, a cultura da nossa empresa lá, no caso, é tipo muito familiar. Meu pai tem esse negócio de ser muito familiar. Às vezes a gente bate até um pouco de frente nisso, que eu falo com esse, cara, você tem que ser mais razão, não tanto coração, tal. A gente tem que olhar o lado da empresa e às vezes não... Enquanto eu tiver aqui à frente da empresa, vai ser desse jeito. E tipo, ele é firme nas convicções. E hoje eu não tô mais no patamar de dona do negócio, eu tô abaixo dele, eu só obedeço ordens, então, cara. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Exatamente. E a gente também entende um pouco da cabeça dele, porque veio dando certo durante todo esse tempo dessa maneira. E aí você chegar ele com 35 anos de história a empresa tem e falar que tem que ser feito de uma outra maneira, é a maior conflito de gerações, né? A gente conversa com muita gente aqui e a gente entende que o maior conflito de gerações é isso, né? Quando a nova geração vem com uma ideia de que o mais antigo acaba tendo uma dificuldade de aceitar porque ele sempre fez daquela maneira e deu certo. Deu certo, exatamente. Sempre deu certo, exatamente isso. E deu muito certo, né? A gente tá falando de um cara que sobreviveu de uma pandemia. Sim. A Grendene, por um tempo, tirou a gente de ser fornecedor. Então, tipo, o nosso maior fornecedor era a Grendene. E, tipo, por desacordos, né, comerciais, alguma coisa desse tipo, simplesmente não quis mais vender pra gente. E aí? O cara teve que sobreviver
diante de uma situação dessa. E sustentar uma empresa, pessoas por trás, representantes e tudo. Então, ele tem seu mérito aí de realmente de falar assim, cara, eu sei o que eu tô fazendo. Sim. E pior que sabe mesmo. Vocês são tipo aqueles DNA, que é tipo um distribuidor reconhecido pela empresa que vocês compram, Exatamente. né? É até direcionado, em alguns casos, a comprar pela própria empresa que vocês compram, eles indicam o cliente até vocês. Exatamente, é isso aí. Que legal. Eu até perguntei também, se você quiser explorar um pouco mais, o que acontece? A gente está acostumado aqui com os distribuidores de São Paulo, ter quase que 90%, né, das vendas que eles fazem é para o cliente, para o lojista de calçado. Então, aquela loja pequena, né, que às vezes não consegue ter oportunidade de um produto tão rápido comprando direto da empresa, ou o distribuidor, por ter uma negociação melhor, tem um preço às vezes bem competitivo, só que quase 100% do resultado dele é de lojista de calçado. E no seu caso, não, né? Exatamente. É 60-40. É porque eu acho que a empresa está muito ligado com o perfil do dono mesmo. Então, tipo, o perfil do meu pai veio de supermercado. Então, quando ele traz essa ideia para dentro da empresa, então tá muito ligado nisso. Tipo, cara, eu quero vender para supermercado porque está muito ligado comigo, minha vida pessoal. E é onde a gente acha esse mercado, que a galera acha que não vende, e a gente pega o seu mercado, tem uma rotatividade muito grande. E, cara, como que você vai vender sandália da Beira Rio no seu mercado, por exemplo? Ninguém tem essa ideia, a gente vende. Sim. Aqui mesmo. Entende? Aqui mesmo. A gente vende. E aí você apresenta e desenvolve uma estratégia pro seu cliente? Isso, a gente faz isso. Eu pego exemplos, né, de cases de alguns clientes e mostro pra ele. Cara, dá super certo no supermercado aqui, ó. Por que você não me dá um espaço pra mim entrar no seu e fazer com que dê certo também? Te mostrar, cara, que tem como você ganhar dinheiro aqui. Porque a gente pega muito assim, o marido e a mulher vai fazer compra. Às vezes, tem aquela pegada ainda da mulher ir com o marido, às vezes dependente do marido e tudo. E ele tá fazendo uma compra no carrinho, ela pega um calçadinho, coloca no carrinho ali e bora, levou. O marido nem vai falar tanta coisa. Pode passar isso aí, eu pago e tal, de boa. Agora, me dá dinheiro pra mim ir numa loja comprar um calçado. O cara não vai dar, velho. Entendeu? Sim. Então, tipo, tem que ver essas oportunidades. A gente usa muito essa estratégia. Eu falo isso pro cliente na hora de vender. Fala, cara, a senhora já tá aqui comprando, a dona de casa já tá aqui dentro. Ela quer passear no seu supermercado muitas das vezes. Ela para ali numa seção e vê ali um calçado ali, ela experimenta ali, ela distrai a mente, ela acaba levando. Então, é meio que ter essa oportunidade. Só que dono do supermercado não tem muita paciência de olhar portfólio, de produto e tal. Então, a gente já vai com eles com uma proposta pronta. Tá, com compra isso. Eu não vou colocar um produto lá que eu sei que vai ter só na loja que vai vender, não. Vamos colocar esse produto aqui porque eu tenho certeza que ele vai vender. E essa carteira de clientes, então, dos supermercados lá atrás, quando seu pai começou com essa questão de vou abrir a distribuição. Ele que foi atrás no início, como que foi isso? Pelos amigos dele, dos outros supermercados próximos ali? Como foi esse início ali, você sabe? Sim, sei. Ele que foi atrás. Ele mesmo? Foi o vendedor. Ele falou, eu vou vender meu produto, chamou esse amigo, o cara começou a entregar, e ele foi também, batendo de porta em porta e apresentando o produto dele. E aí foi onde ele começou a abrir, né? Clientes lá na nossa região, supermercados muito grandes, começou a dar oportunidade para ele, e foi isso. Nossa, que legal, né? Meu, que show. Muito louco. E quando você foi buscar... Você cresceu na empresa? Não. Ou não? Você nem ia muito? Não, eu nem ia muito, né? Na verdade, quando meu pai era dono do supermercado, eu já gostava de trabalhar no supermercado. Achava o máximo ficar embalando compra ali quando eu era pequenininha. Ficar na boca do caixa, ele deixa eu embalar essa compra aqui. E ali eu ficava embalando as compras. Então, eu cresci dentro de comércio. Isso sim, a minha família toda é comerciante. Então, eu cresci dentro de comércio, mas depois eu fui estudar. E depois de um tempo, com os meus 18 anos, meu pai virou pra mim e falou assim, cara, tô com uma loja aqui que ela tá vendendo, que era da minha madrasta, ela não quer mais mexer com isso, ela quer ficar por conta de estudo, eu vou comprar essa loja pra você, o que você acha? Falei, top, eu quero demais a conta, né? Era a loja do quê? Era loja de calçado. Ah, de calçado também. E aí eu falei, beleza, compra. Só que ele não sabia que ia dar merda, ou sabia e queria me testar, né? Exato, vamos ver até onde ela vai, né? Exatamente.
Falei, bora. Você já tinha se formado, não? Não, É 18 anos ainda, estudava e trabalhava. Só que 18 anos você não tem uma mente, tipo, de trabalhar. Sim. Deixava aquilo pra lá, na mão de funcionário, ia curtir faculdade e tal. Mas foi onde foi passando o tempo, quebrei a loja, óbvio, que deu merda. E dentro dessa loja, eu abri uma outra loja. Sempre quis abrir negócio, nunca tive medo de arriscar, de novas oportunidades. E ele sempre incentivando. Incentivava. Bora trabalhar aí. E me chamando pra trabalhar com ele, mas eu nunca quis. Ah, tá. Eu sempre quis, tipo, me Mas aventurar. quando você foi abrir... Tipo, a primeira você tinha quebrado. Quebrei. Você foi abrir a segunda. Ele incentivava. Tipo, vai... A segunda eu abri, ele nem sabia. Peguei um empréstimo tá. no banco pra poder abrir a loja. Eu, tipo, vi uma Cara loja e na coragem. beira. Vi uma lojinha na beira da praia. Falei, cara, eu vou abrir uma loja igual essa na minha cidade. Mas cara na beira da praia? Tipo, na beira da praia, eu vi Sim. nessas feiras. Ah, Aham. tá. Aí você quis replicar lá na sua Quis. cidade. Chamei uma amiga da minha faculdade. Falei, cara, vamos abrir uma loja assim? Bora. Vamos lá. Tipo, a gente nem foi humilde de pegar uma loja em bairro, né? Nós pegamos no centro da cidade. Investimento Lá na tampa. Pegamos empréstimo de banco e tudo. E bora fazer isso aqui. E ele nem sabendo de Nem nada. sabendo. Depois eu contei. Falei, cara, eu peguei aqui uma loja com o dinheiro que eu tinha quebrado a minha, que fechou e tudo, mas deu uma graninha que deu pra pegar um pouco de grana. Eu investi nessa, ainda peguei mais dinheiro emprestado e abri essa loja. E fui comprando mercadoria de fora, de representante passando. E dessa lojinha de Guarapari eu comecei a ser cliente deles pra comprar pra minha. E tipo, cara, eu pagava um aluguel de 4 mil por mês. Vamos colocar isso há muitos anos atrás. É loucura, no centro. Sim. Não tinha como dar certo. Sim. E aí, eu e minha sócia, eu virei pra ela e falei assim, cara, isso não vai dar muito certo. Ela, não. E aí, teve uma oportunidade na nossa cidade de uma feira, exposição, e aí chega um amigo nosso pra gente e fala assim, cara, por que você não expõe suas roupas nessa feira? Eu falei, feira? Que feira? Feira. Vou lá dar uma olhada. Eu vi, tipo, era uma feira de BH hippie, que a galera ia pra lá. Falei, legal, vou abrir um standzinho nisso aqui, vou expor. Tipo, abri um stand, acho que era 4 metros quadrados lá. Foi sucesso de venda no primeiro final de semana, que era 4 dias só. Estourou. Eu vi uma oportunidade. Sem pagar. Peguei e vi uma oportunidade de mercado nisso. E dali, eu já comecei a ver outras feiras no Brasil todo. E aí, foi onde eu comecei a ganhar dinheiro de verdade. E aí, eu vi que era muito bom esse negócio. Fiz uma feira em Piúma, no Espírito Santo, com 6 metros quadrados um stand. Inclusive, foi o meu primeiro ano de feira lá. A feira caiu. Pensa numa feira que cai, desmoronou. Foi uma tragédia, foi horrível. E eu não sabia o que eu fazia, se eu desistia ou se eu continuava. E eu olhei pra minha sócia, a gente tava juntos assim, falei, cara, o que a gente faz? Não sei. Liguei pro meu pai, ele bati um papo com meu pai e tal. Ele, não, sai disso, isso é risco de vida e tal. E aí eu desobedeci ele, falei, não vou sair não, vou continuar nisso aqui. E a feira reergueu em 11 dias, a gente voltou a trabalhar. Mas você não perdeu a mercadoria? Algumas coisas a gente perdeu e outras a gente conseguiu recuperar. Então a feira foi só pra pagar. Deu até prejuízo na época e tal, mas foi o nosso primeiro ano. E dessa feira a gente foi fazendo outras e vimos uma oportunidade. E a loja continuando aqui. Deixamos na mão de funcionário e tudo. A gente falou, cara, não dá. Tipo, uma loja vendendo 20 mil por mês. Pagando de aluguel. Eu tava tirando dinheiro da feira pra colocar na loja. Eu falei, não dá. Vamos vender isso aqui. Colocamos a venda. A gente falou com um empresário muito bem conceituado na nossa cidade. Falei, cara, eu quero passar meu ponto. Arruma alguém pra comprar meu ponto. E, de fato, arrumou alguém pra comprar meu ponto. Era grande? Era grande. Era um pontaço, tipo, muito bem localizado. Então, não foi tão péssimo o negócio, assim, pensando por esse lado. E aí, o cara chegou e falou, tipo, eu dou 100 mil nessa loja aí, vocês querem? De porteira fechada. E eu era meio amarrada assim, sabe? Falei, cara, 100 mil, pô, vou ficar num prejuízo aí de uns 30, 40 por conta do investimento. Minha sócia olhou e falou, vamos abrir mão disso e tal, vida que segue. Falei, bora, vamos abrir mão disso. Vendi pro cara, um outro empresário da nossa cidade, peguei esses 100 mil e já começamos a comprar tudo em mercadoria à vista ali, só à vista. Pra fazer as feiras. Pra fazer as feiras. E daí compramos um carro, era uma estrada na época, e começamos a fazer as feiras, e bora, feira nenhuma, feira nem outra. Feira a gente fazia de 4 dias, vendia 60k, tipo, loja nenhuma dava isso, que velho. doideira. Doideira. E aí os olhos foi só brilhando, né? Sim. Aí a gente... Tô ficando rica, né? Rapidinho eu vou explodir no mar. Mas a gente sempre teve muito bom gosto, assim,
Por favor, um cafezinho. Um uma cafezinho. pausinha. Galera, um cafezinho aqui. Traz 2, vai. Quer também um cafezinho? Você quer? Não, tô de boa. Então traz 2, galera, por favor. E aí começou a minha história com esse negócio de feira e fomos indo, fazendo uma atrás da outra. E a gente ficou muito bem, tipo, nesse negócio. A gente era uma referência de moda masculina. Mexer com roupa masculina. Roupa masculina. Então, era hippie masculino? Tipo, não hippie, era roupa normal masculina. Essas meio praianas, assim, sabe? Short, tectel e tal. Regata, e era isso. Tal. E tudo a gente comprava, né, do fornecedor. E aí você começou, tipo, ficar expert em feira. Em feira. Fazer várias. Espírito várias. Santo, na sua cidade. Isso Toda aí. feira que tinha, você fazia. Bahia, eu ia. Bahia. E dava muito retorno. A gente faturava muito nessas feiras. Então, eu falei, isso é uma oportunidade de mercado pra mim. Só que eu sempre fui muito além. Eu comprava dos caras. Eu falei, não, cara, eu quero fabricar igual esses caras. Não quero comprar desses caras, eu quero ter minha marca própria. E aí foi onde eu comecei a pesquisar para fazer minha marca própria. E descobri, tipo, no interior de Minas, Itamaraty de Minas, um fabricante. E lá eu fechei parceria com eles. E daí eu comecei a estudar um pouco sobre a reserva. E vi a história total do Rony. Ele achava muito bacana. Eu falei, cara, eu quero ser igual esse cara. E foi onde eu fui. Tipo, eu fui em fábricas que a reserva fabricava também. Olha! Terceirizava. E quando eu chegava lá, eu via que fabricava para reserva. Eu falei, é aqui que eu vou fazer minha marca. É aqui que eu vou fazer meu produto. E, tipo, eu fazia camisas e regata por um preço muito bom. Foi onde eu tinha um giro muito grande na praia. E, tipo, eu posso falar que eu saí dos 60K de venda em Piúma, entregando a feira de Piúma em 2023, que foi meu último ano lá, com 800K de venda. Então, Nossa isso pra mim foi o maior aprendizado da minha vida. Nossa. De tudo, de que tudo. doideira, Mas velho. aí você tava, tipo, com um box gigante, Isso, grande. eu comecei com 6 metros e o dono da feira viu uma oportunidade na gente. Falei, cara, essas meninas é foda, né? Tipo, trabalha pra caramba, é isso. Ele virou pra mim e falou assim, eu quero te colocar no stand lá na frente da entrada do meu evento. Eu falei, você é doido? Ele falou, não, eu sei que você tem potencial. Eu quero que você monte um stand top lá, bonito e tal. E eu sempre fui muito essa pessoa ligada em layout, né? De stand, de loja. Eu sempre gostei das coisas bacanas, bem organizadas. E aí foi onde eu montei uma estrutura muito bacana, com televisão. Montei uma loja mesmo, com televisão. E tinha deck dentro da minha loja. E pá. Eu fiz uma coisa diferente de todos os meus concorrentes e de todas as pessoas que mexiam com isso. E dali a galera ganhava brinde, tipo, compra comigo tanto e ganha uma garrafinha. E o cara chegava no meu stand e gostava de me ver, bater papo comigo. E pra mim isso era o máximo, né? Tipo, o cliente chegava e falava assim, cara, eu tô 1 ano sem comprar, eu só venho aqui pra comprar de você. E eu não fiz só Piúma, eu fiz Piúma, Bahia e o Rio. 3 feiras de verão ao mesmo tempo a gente fazia, assim, sabe? Nossa, ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. E depois a gente desfez a sociedade, tudo onde eu fiquei sozinha. E aí foi onde eu fiz só Piúma, porque era a feira que me dava mais rentabilidade. E onde eu entreguei ela depois eu fiquei 3 anos sozinha com ela, 2 anos com ela sozinha. Entreguei ela ano passado com 800K de venda. E não eu à frente, que eu digo assim, trabalhando. Deixei um sucessor meu trabalhando lá. E Bom, mano. Obrigado, Alemão. por minha sorte, eu tinha treinado, né? Uma pessoa para trabalhar junto comigo. Durante 7 anos no trabalho. E aí eu falei, cara, fica aí, porque eu preciso de um tempo pra mim. E o cara ficou e me entregou 800K de venda. Tipo, é confiar mesmo em alguém. É, lógico. Mas você treinar, né? essa feira era fixa? Como que ela era? Ela era semanal, quinzenal? Ela é de verão. Acontece todo verão. Ela começa em dezembro, antes do Natal, e vai até depois do Carnaval. Então, tipo, o Carnaval acaba em março, ela acaba... O Carnaval termina quarta, ela acaba no domingo. Aí, tipo, esse resultado que você comentou de dezembro ali a março, final de 800K de março. venda. Era tipo... Maravilha. A galera Em de feira poucos agora vai meses. escutar eu falando isso, né? Eu nem abria meu faturamento, eles vão falar, vai pô, lá, sabia que ela né? vendia muito e tal, mas né? não imaginava tanto Não também, imaginava né? tanto, é tipo isso. Mas eu não tenho por que não falar do meu faturamento. Acho que isso serve para esperar outras pessoas. Exato.
Tanto quando eu saí, o filho do dono entrou no meu lugar e tudo lá para fazer a feira. Ele me ligou, perguntando como que comprava, a galera que me fornecia. Pedindo dicas, né? Super indico e ajudo. Mas aí, de fato, você encerrou. Você tinha deixado uma pessoa tocando, mas depois você encerrou mesmo a operação. Encerrei. Eu vi que chegou no meu limite de trabalho disso, porque, como se diz, eu me aventurei muito pelo Brasil. Meio que uma vida de hippie mesmo, né? Eu que dirigia o caminhão, eu que montava a feira, eu que fazia tudo. Então, a minha dúvida aqui, tá? Você fazia a feira de dezembro a março. E o restante do ano? Fazia feira também, porque sempre tinha uma feira no mês de outras cidades. Em outros locais. Promotores. Ah, tá. Isso, e fazia também. E chegava, montava e não tinha rotina. E aí eu cansei, né? 12 anos fazendo isso. E eu falei, cara, já deu, né? Deu pra me aventurar, deu pra adquirir muito conhecimento. E eu fico muito feliz de entregar esse resultado meu nessa feira. Porque por onde eu passei, as portas estão abertas, sabe? Cara, a hora que você quiser voltar, seu espaço tá aqui. Então, É gostoso, né? Isso é mais do que uma garantia do que você fez, deu muito certo. E você tinha um estilo de vida tipo de hippie que você conseguiu transpassar isso pra sua roupa. Exatamente. De hippie que eu falo é porque era meio nômade, né? Eu não tinha lugar fixo, eu ficava viajando. E você gostava disso? Muito, porque eu sempre gostei de conhecer pessoas e lugares. Então, eu tinha essa conexão muito forte nisso. Então, eu ia ali, conhecia lugar diferente, automaticamente com o meu trabalho. Dali, eu não tinha nenhum custo nem nada, ainda ganhava uma grana. E conhecia novas pessoas, onde eu fazia, tipo, o meu network ali mesmo. E conhecer a história de vida de outras pessoas. Que da hora! E desse período, assim... Vamos falar que você comentou dele no começo, né? Mas seu pai tinha alguma influência? Te dava algum apoio? Não? Você nem trocava muita ideia com ele? Zero apoio. Tipo, sai daí, vem trabalhar comigo. Ah, ele ficava maluco. Maluco, que você tá correndo risco de vida, na estrada, não sei o que lá. E eu nunca quis. Eu falo, não, cara, você eu quero sempre isso. foi assim desde criança, tipo, com essa personalidade de, eu quero me virar, eu vou fazer e já era. Sempre foi assim? Sempre foi assim. Você tem mais irmãos? Tenho mais 4 irmãos. Você e mais 4. Mais 4. Tá. Isso. Você é a mais nova, do meio? Sou do meio. Do meio. Tenho um irmão mais velho, tenho dois irmãos também mais novos, par de pai, e um par de mãe. Sim. Que foi esse meu sucessor, que tipo, ele trabalhou comigo desde novinho e tomou conta do negócio, sabe? Que legal, diferente, né? Muito louco. E aí, quando você encerrou, aí você, por conta própria, obviamente, seu pai já estava te chamando para voltar para a empresa, voltar para a cidade e tal. Mas aí você, tipo, na hora falou, tá na hora de eu voltar mesmo. Sim. Era uma vontade sua, já que já brotava, e falava, eu quero tocar também lá, eu quero entender um pouco mais do negócio agora e tal. Como foi isso aí? Sempre ele me ofereceu, né, para poder voltar, várias propostas, eu nunca aceitei. Mas quando foi a hora, eu falei, cara, tá na hora, porque eu sempre quis me desafiar, eu sempre gostei de desafios. Você tava com quantos anos, assim, nesse momento que começou a voltar? Eu tava com 30 e poucos anos, por aí. 30 e poucos anos. Sim. São perguntas, já. Cara, 30 e poucos não anos. Tem resposta. 30 mais, a gente passa, a gente já começa meio que... É que eu tinha uma tia que ela falava que depois dos 30 ela não contava mais. Ela não sabia mais quantos anos ela tinha. Você fala que seu aniversário, quantos anos? Ela não sei. Tipo, sabe, eu já parei de contar, eu não sei mais. Então, geralmente é assim. Minha amiga fez aniversário esses dias pra trás agora e no bolo dela ela colocou a vela 40 mais. Tipo, 40 mais. Mais de 40. Eu falei, cara, gostei disso. A minha vela do meu bolo vai ser 30 mais. Já era, né? Pra sempre, né? Tipo, mesmo quando virar 50, 30 mais, já era. Fechou. Então, responde essa que depois eu já tenho uma outra já. E tava com 30 e poucos anos aí pra frente e... Repete, por favor, que eu acabei esquecendo. Não, eu tinha perguntado, você estava comentando, né, de quando você veio para a empresa do seu pai. Aí eu perguntei qual que era a idade ali que você decidiu que de fato fazia sentido você começar a trabalhar com ele, aceitar as propostas que ele te faziam. Foi isso aí, depois da maturidade mesmo. Que depois do 30 mais a gente muda a mente, né? Vem outras prioridades. E eu comecei a colocar isso na balança. Eu falei, cara, eu quero ter uma rotina, eu quero fazer mais amigos, tipo, ter minha roda de amigos, poder ir para uma academia normal, fazer isso. E ficar mais perto da família. Eu não tinha esse tempo, né? De ficar muito perto da família. Então, eu troquei as minhas prioridades. Não de vida mais, ficar só viajando, mas
por ser uma pessoa mais família. E o dinheiro hoje já não fala mais por mim, entendeu? Então, eu tive essa concepção de olhar para isso e falar, não, agora é isso que eu quero. Essa humildade mesmo para mim de focar mais nisso agora. E ajudar o meu pai, de fato, né? Na empresa dele. E só pra me entender, ele tinha um braço direito dentro da empresa ou ele queria que você fizesse esse papel? Não, ele não tem. Ele tem pessoas muito capacitadas, funcionários lá de anos, como eu falei no início, mas ele não tem braço direito. É ele mesmo. Se ele quer que eu faça esse papel, por enquanto ainda eu não descobri. Mas... Ele não deixou tão claro, né? Não. É tipo loucura. Primeiro, pra você sentar na minha cadeira aqui, você tem que ralar muito. Você tem que comer muito arroz e feijão, né? A gente fala pra chegar aqui. no meu lugar. Mas o meu intuito maior é de ajudar ele mesmo, a empresa, e escalar mesmo receita, sabe? Então, hoje eu olho, eu aprendi muito com a minha vida, que se a gente não tiver humildade para as coisas cara, e ver que você não sabe bosta nenhuma de nada, que você tá aprendendo o tempo todo, a gente não sai do lugar. Então, eu olhei para isso e falei, cara, eu quero aprender com meu pai, eu quero aprender com os funcionários que estão aqui, até mesmo o cara do depósito tá lá, embalando caixa e tudo, eu quero aprender com essa galera, ver como que eles fazem, para mim, de fato, um dia merecer sentar na cadeira do meu pai. Nem por isso eu sentar na cadeira do meu pai, eu ainda não querer estar no depósito e aprender com a galera. Mas eu aprendi muito isso, que a gente tem que ter humildade. Então, eu acho que eu nem penso em sentar na cadeira do meu pai, nem nada, no momento não, mas sim de ajudá-lo e o que eu posso fazer de melhor para a empresa. Hoje, o meu pensamento é esse. E você sabe, assim, o que era valioso, o porquê que, assim, ele sempre fez tanta questão e nunca abriu mão de ter você perto dele? Você sabe o motivo ou não? Era só apenas familiar mesmo, porque ele queria estar perto de você. Sua proteção, né? Que nem ele se preocupava. Porque é legal você falando a sua história. É nítido pra gente que tá ouvindo e não conhece. Que, assim, ele sempre fez questão. Em momento nenhum ele abriu mão, mesmo sabendo que você tava dando certo. Que você tava fazendo uma feira, faturando muito. E ele não tinha aquela sensação, pô, deu certo, ela bateu as asas dela sozinha, eu quero voou. que ela esteja aqui comigo, né? Sim. Você sabe o Eu que acho explica isso? Na verdade, é um sonho do meu pai, né? É todos os filhos trabalhando junto. Isso não é possível, né? Meus irmãos seguiram um caminho, os meus irmãos mais novos. Hoje eles moram em São Paulo, trabalham no mercado financeiro. E o meu irmão mais velho casou, tem 3 lojas, inclusive é do varejo. De calçado. De roupas De femininas, roupa, tá. Seguiu a vida. E, cara, acho que ele olhou pra mim e falou assim, eu acho que é que mais vai se identificar comigo e pode vir pra debaixo da minha asa, é minha filha, né? Então, bora lá tentar puxar ela. E acho que ele olhou mais pra isso. É o sonho dele de a gente perto dele. Tanto que ele não abriu mão da minha mesa não ser na sala dele. Tipo, a minha mesa é na sala do meu pai. E às vezes eu falo com ele, cara, eu vou mudar de mesa, vou pra outra sala e não dá pra ficar aqui. Não, mas eu quero que você aprenda comigo, eu quero que você escute como que eu negocio e tal, como que eu converso com o vendedor, com os fornecedores. Então, eu acho que ele tem esse lado dele de querer ensinar a gente, passar o legado dele mesmo, toda a história dele, de tudo, para um dos filhos, né? E a bola da vez foi eu. Qual a idade dele? 64 anos. Ih, tem lenha pra caramba pra queimar aí no mínimo. Não, e do jeito que também você coloca, com foco e energia total. Total. Não tá, tipo, com 64, mas pensando pensando em em parar. diminuir. Não. Pelo contrário, pensando em acelerar, vem comigo. Reduzindo a marcha e vão acelerar, né? Tipo isso assim, aí, né? tipo isso. 64 anos, mas o cara é atleta, velho. Corre todo dia. É. Melhor do que eu, 1000 É vezes. mesmo, que legal. Ele Nosso é muito... sonho, né, já? velho. Nosso sonho. A energia dele é boa. Que legal. É boa. E quais estratégias... Eu ia falar alguma coisa. Não, eu ia mudar totalmente de assunto, mas pode ir que eu vou... Quais estratégias ou algo que você tá conseguindo mostrar pra ele, ou trazer pra dentro da empresa, ou fazer ele refletir sobre algo que ele é mais resistente? Entendi. Então, na verdade, a pista é um dos maiores desafios. Quando eu entrei pra empresa, eu, cheguei e falei, cara, o que eu vou fazer aqui? Meio perdida, né? Porque eu entendia de varejo e, de vender ali minha roupa e tal. E quando eu olho pra uma empresa já toda
solidificada no mercado, aquele monte de funcionário. Eu falo, e agora? O que eu faço? Cada um na sua função já, né? E aí, quando eu entro para a empresa, o intuito do meu pai era vender no marketplace. Sempre foi um sonho dele de vender online. Eu falo, tá, mas como que vamos fazer isso? Montar um site, ir para o Instagram, fazer isso. E daí eu começo a buscar informação no mercado. Mas antes disso, eu passo por todo o processo da empresa, onde eu sento com cada funcionário e fico ali dia a dia trabalhando com eles, só vendo o que eles fazem mesmo de fato, e vou anotando. Tipo, o que cada um faz, fulano faz isso, depois eu vou para logística, financeiro, a parte de contabilidade, o do TI e até para o depósito. Tipo, descarregar a carreta, eu fiz isso dentro da empresa, de calçado. Para mim, entender mesmo todos os gargalos da empresa ali e ver o que eu podia agregar. E aí eu venho com uma estratégia de vamos vender no online. Vamos começar. Só que eu venho com vários canais, né? Vamos vender no Marketplace, vamos vender no Instagram, vamos vender no e-commerce, pá. E aí, quando você pensa em abraçar muita coisa, não sai nada. E aí, onde eu vou, faço o curso de Marketing Growth pelo G4 e minha mente começa a clarear um pouco. Aí eu faço outras conexões com outras pessoas. E, de fato, meu pai deposita essa confiança em mim e fala, tá na sua mão. A gente vender no online. Eu falei, beleza. É uma frente que você vai tomar conta. É isso aí. E aí eu tomo conta dessa frente, contrato uma empresa de marketing para me ajudar. Por trás deles era eu, fazendo toda a parte estratégica. E começo a conversar com pessoas que já vendiam muito, faturava milhões no marketplace. E eu falava, cara, como que eu entro nesse mercado? E aí eles me ensinando como que entrava, mesmo não muito satisfeita. Eu conheço uma pessoa que entendia muito. Falei, quer ser minha sócia nesse mercado? Já chamo pra ser minha sócia. Bora ser minha sócia. Tá, quero. Mas como? De lá de Minas? Não, daqui de São Paulo. Ah, tá. Conheci aqui em São Paulo, bora ser minha sócia. Porque ela entendia muito disso. A equipe dela entendia muito disso. Então, como eu não tinha expertise nenhuma, eu precisava trazer alguém pro meu time que entendia. Ela já vende também ou ela ajuda empresas a vender? Aí ajuda empresas a vender. Ela não tinha um case de sucesso para poder mostrar pro negócio dela. Então, eu vi uma oportunidade. Falei, cara, essa mulher não tem um case de sucesso para apresentar. Eu tenho, que vai ser o meu case, e ela tem expertise de vender. Então, vamos unir. Foi onde eu apresento a proposta. Ela fala, tá, vamos fazer uma DRE de tudo. Vamos buscar tudo isso aqui para ver. E aí que pega, porque lá na empresa, meu pai não tem muito essa, como que fala? Planejamento? Tipo... No papel, ali. Planilhado, bonitinho. Sim. E a gente já pega uma empresa que tem, eu falo, tá, joga isso aí, você e eu vou te ajudando. Porque ele tem tudo na mão. Isso aí. E alguma informação, ele pergunta pra alguém, acessa algum relatório ali, mas ele sabe o por quanto que ele compra, o quanto que ele tem que vender, o quanto que isso dá de margem pra ele, o quanto que isso é de transporte. Ele não precisa, de fato, ter isso. Aí quando você traz alguém de fora, ela quer os dados ali no papel. E aí eu começo a buscar dados para ela, apresento para ela o nosso preço que a gente consegue comprar, inclusive era Beira Rio, para que a gente ia entrar nesse mercado. E ela me apresenta tudo numa planilha, onde a gente ia ter uma margem de 3%. Líquida. No marketplace. Falo, não. Apresento para o meu pai a planilha, pronta. Na verdade, eu dou o resultado final para ele. Eu não vou mostrar, cheguei a mostrar, mas para ele aquilo ali é grego. Porque ele não vai saber vários códigos ali. E aí, porque ele fala que não conversa, não vem com americanizado pra mim, vem com as traz coisas... a brasileirada. Tipo isso. E aí eu falo, cara, a gente vai ter uma margem aqui de 3%. E aí? Ele, nunca que eu vou trabalhar pro Mercado Livre. A mente dele é essa. Eu falei, então tá. Fecha esse negócio. A gente sabe bem o que você tá falando. Isso. E daí eu tenho que ligar pra ela. Inclusive. Tem que ligar pra ela e falar, cara, o nosso canal aí de marketplace não vai dar bom. O chefe que não autorizou, achou os custos muito altos. E vamos arregar, não vamos entrar nisso agora. E ela, tudo certo, Vanessa? Eu tive que te mostrar a realidade. Eu falei, ok. Então, eu já elimino um canal. E aí é onde eu venho com o marketplace pra gente começar. Desculpa até cortar, mas assim, ó, pegando bem em cima dessa linha que você tá de raciocínio, até legal se você puder explorar um pouco melhor pra galera que nos acompanha, porque o que acontece? A gente tem um grande número de seguidores da galera que nos acompanha, nosso público, que é o quê? A galera que é igual ao seu pai.
A gente até fez um podcast, foi o primeiro deste ano. A gente estava numa mesa com vários empresários, uma galera mais nova, que tá com a faca nos dentes, abrindo muitas lojas, indo para a internet e tal. E aí a gente também tinha empresários um pouco mais tradicionais que ainda não têm um entendimento dessa conta. Porque quando ele olha a linha final, é isso que você falou, o lucro líquido é muito pequeno. E aí ele fala, não, eu não vou vender aí, eu não vou trabalhar para o Mercado Livre ou para o Marketplace. Só que o que acontece? Envolve muito mais coisas do que isso. A gente está tendo uma mudança de comportamento de consumo, vem acontecendo muitas coisas que a galera que é um pouco mais resistente vem tendo dificuldade de crescer movimento, crescer venda e tal. E aí a galera que está trabalhando no marketplace, no digital, de alguma maneira, vem tendo resultados exponenciais. Você consegue explicar para a galera e mostrar para eles, fazer eles entenderem um pouco melhor sobre essa conta que essa moça te apresentou? Sim, a gente talvez conseguir superar esse bloqueio que essa galera mais antiga tem? Consigo explicar por alto, assim. Digamos que quando você vai para a internet, como que eu vou poder explicar de uma forma mais clara? E a gente vai trocando uma ideia aqui, né? Porque é porque assim, ó, pra você entender como é que a gente chegou nisso, porque a gente tá vivendo exatamente esse mesmo momento. Eu atendo alguns players, alguns sellers, né, que a gente fala aqui, que estão, tipo, começaram há 3 anos atrás e hoje faturam milhões. E viraram meus maiores clientes agora, sendo que começaram há 3 anos atrás na garagem da casa deles, somente vendendo no marketplace. E aí vamos colocar, eu tenho essa galera que tá aqui na minha esquerda. Na minha direita eu tenho uma galera bem tradicional, que tem 40 lojas, 30 lojas, 20 lojas, que já tá no mercado há 40 anos, 35 anos, que tem essa mente de tipo, eu não vou trabalhar pro Mercado Livre, não vou trabalhar pra Shopee, não vou trabalhar pra Shein, não vou trabalhar para dar dinheiro para eles. A cabeça é essa? Ok. Só que nesse meio, o que acontece? Eu até usei esse exemplo no dia desse episódio, vou usar de novo agora, porque tem muita gente que vai estar nos assistindo agora que talvez não acompanhou aquele. Perfeito. Eu tenho 2 filhas, uma de 12 anos e uma de 4 anos. Graças a Deus, a de 12 anos ainda não tem cartão de crédito, senão estava quebrado. Porque ela fica o dia inteiro com o celular, então na Shein, por exemplo, e ela fica adicionando produtos no carrinho, com 12 anos. O carrinho dela deve ter uns 900 produtos lá já, no carrinho. Isso eu tô falando da minha filha, só que eu vejo em todos os amiguinhos dela, a gente conversou sobre isso, a filha do Japa a mesma coisa, eu tenho minha sobrinha, meu sobrinho, que já ficam com o celular na mão o dia inteiro, mexendo ali, e daqui 3, 4, 5 anos, esse povo é o povo que vai estar consumindo. Sim. Ou seja, pelo amor de Deus, não tô falando que a loja física vai acabar, não é nada disso. O que eu tô querendo dizer é que o perfil de consumo tá vindo uma galerinha nova que não tem a mesma paciência, a mesma vontade de ir na loja, de ir lá experimentar e tal. Ela pode querer um de outro, passear e tal, mas ela tem já um método de compra diferente, que é isso aqui, que é o celular. Sim. E a gente estava explicando para essa galera mais tradicional que é um caminho que, se eles não mudarem, essa galera mais nova tá engolindo. Porque no final do ano, não sei para vocês, mas aqui em São Paulo mesmo, 90% dos nossos clientes de loja física não cresceram. Falando de varejo, tá? Falando de que varejo, você tá exato. na distribuição, né? Sim. Então você abastece o varejo e você tem a galera do mercado, mas assim, a gente trazendo um pouco mais os dados Do varejo da loja física. de São Paulo. De São Paulo. Que é os que a gente Perfeito. apurou. Então, assim, essa galera não cresceu. E a galera do e-commerce, do marketplace, Estourou, né? explodiu. Aí eu tava falando pra essa galera, peraí, o dinheiro ele não acaba, ele muda de mão. Se você não tá vendendo, tem gente que tá. E assim, não é muito mais fácil pra você,
eu falando para essa galera tradicional. Para você que já tem um nome no mercado, já tem crédito, tem espaço, tem estoque, tem tudo vender, do que eu que não tenho nada disso, vou começar a vender no marketplace agora e daqui 3 anos eu tô faturando igual você. Exatamente. Ou seja, tem uma grana na mesa que a galera não entendeu ainda. E aí tem um pensamento, eu conversando com um desses sellers ontem, tá? Sobre isso. Uhum. E aí ele falou para mim, Lucas, a grande questão que eu enxergo, né? É que, vamos lá, então você falou de 3%, mas no caso a gente conversa entre 3% e 5% a margem de lucro líquida ali. Só que aí a galera tradicional pensa assim, eu não vou pagar para o Mercado Livre, ou então eu não vou pagar 20%, 18% de comissão para o Mercado Livre, eu não quero fazer isso, eu não quero fazer aquilo. Só que hoje você tem um aluguel numa loja física, eu tô falando, tá? Você tem um aluguel que às vezes é muito mais do que 20% do que seu faturamento, dependendo do local. Sim. Você tem quantos funcionários que você precisa de uma mão de obra mais especializada na hora da venda. Você tem água, luz, você tem vários outros custos ali envolvidos que talvez numa operação de marketplace você não teria, você não tem isso, o seu custo é muito mais baixo. Então, no frigir dos ovos ali, o seu lucro líquido na loja tem várias lojas, tem várias lojas físicas que se assemelha. É que fica menos de 10. Até esses dias trocando ideia com alguns varejistas grandes que eu atendo, quando ele vai fazer a conta e olhar o final, o lucro líquido do varejo físico também é menor que 10%. Aí, dependendo da operação, varia um pouco. Uns é 7, outros é 5, 6. Só que também é menor muito do que baixo, 10%. Né? Só que o que acontece? É isso que a gente colocou e que talvez você colocou também, que é uma visão do seu pai. A galera quer crescer a venda. Isso é fato, natural, todo mundo quer. Todo mundo trabalha para isso, para exato. a empresa se manter viva, crescer o faturamento. Só que, quando ele vê a porcentagem que é cobrado através do marketplace, ele tem uma certa resistência, porque ele acha que ele vai trabalhar pro marketplace. Vou ter um sócio, né? Sim, eu vou ter um sócio total. que não tá... Só que o quê? Ele também não vai atrás, e não é todos, mas a maioria dos que a gente vem conversando, em descobrir maneiras de enxugar um pouco essa operação, de entender um pouco melhor ela e fazer com que esse lucro líquido de 3 suba para 6, para 7, para 5. Entende? Então, assim, a galera só tá reclamando. Sim. E o que a gente vê? Que o varejo físico, ele nunca não sei, mas nem tão próximo ele vai acabar. Só que ele vai cada vez diminuir porque esse comportamento de consumo, ele tá cada vez mais agressivo indo pro digital. As crianças estão crescendo. Até nesse episódio que a gente citou aqui, teve uma provocação legal de um colega de trabalho nosso que falou assim: continua nascendo criança com 2 pés. Graças a Deus, né? Continua Graças nascendo a Deus. gente. Então, ou seja, não o vai acabar o consumo, calçado. ele vai continuar existindo. E, de fato, ele tá. Se a gente pegar alguns dados recentes, não o último, né? Mas teve muita loja física diminuindo a venda. Só que o varejo como um todo crescendo a venda, né? Então, assim, onde que tá esse acesso? Então, sua vez. Essa geração Z, acho que ela chega para desafiar a gente mesmo. E, tipo, o desafio do empreendedor é esse. Como se adequar, né, a essa geração Z em todos os sentidos. Na área de vendas, contratação, de tudo, né? Porque a galera hoje não quer trabalhar. A verdade é essa. A geração Z não quer. E como que eu vou adequar minha empresa a esse novo cenário? E quando você fala de subir receita, eu tenho um pouco de cuidado nisso, porque às vezes o dono da empresa sempre é isso. Cara, vamos vender mais. E às vezes vender mais, muitas das vezes, não é dinheiro para a empresa, não é dinheiro no bolso. Tipo, você está vendendo muito, mas, cara, será que esse tanto que você está vendendo está pagando as contas? E está sobrando quanto para você? Quanto está sobrando, né? Isso. Exato. Foi às vezes você está vendendo mais, gastando mais. Exatamente. Então, o vender mais não é nem o principal aqui, sabe? Tem que tomar muito cuidado com isso. E quando a gente vai para esse cálculo aí do Mercado Livre, a gente vê isso muito à frente, né? A gente está falando de uma taxa do Mercado Livre de 26%,
que fica para o Mercado Livre. De porcentagem que eles ganham e de frete. Não quer dizer que não é bom para todo mundo, que não seja bom não foi bom para mim no momento, mas pode ser para outras pessoas. Indústria é ótimo, porque os caras conseguem ali uma margem para poder vender o produto mais barato. Só que nesse meio do marketplace, a gente vai estar competindo com todo mundo. A verdade é essa, é gente que não paga imposto, que abre vários CNPJs, Sim. É carga roubada, então você não sabe ali o que você está mexendo. Então, é um mercado muito competitivo, muito difícil, muito prostituído, usando aqui em termos. E a gente que é lucro real, que é uma empresa que trabalha no lucro real, 100% correto, tudo, quando a gente joga lá na nossa tabela os impostos, aí você pega o aluguel do galpão, a taxa do Mercado Livre, a embalagem, todo esse custo, aí sobra essa margem. Sim. Nos primeiros meses dá prejuízo, pra você ter ideia. A gente fica no negativo. A gente consegue ver essa margem depois de 6 meses. O estudo que vocês fizeram depois de 6 meses que começa a ter essa margem, então. Exatamente, rodando. Mas nós fizemos esse estudo porque a gente foi meio agressivo. A gente queria abrir um CD aqui em São Paulo. Então, o nosso intuito era de vir para São Paulo e distribuir daqui. Porque o full aqui, ele gira muito melhor. Então, essa era a nossa estratégia. Então, daí a gente tem que pagar aluguel de galpão, colocar pessoas para trabalhar aqui pra gente, porque a nossa equipe não estaria aqui. Então, teria todo esse trabalho. Sim. Mas esse custo, com essa margem que você está comentando, é considerando essa operação que você está me falando. Exatamente. De um CD aqui, pessoas trabalhando aqui. É isso aí. Entendi. Entendeu? E aí, a gente não descartou essa possibilidade. Como eu falei, eu passei pro dono da empresa, no momento ele não interessou, mas na minha visão, ok, eu quero, só que eu não posso passar acima. Sim. Não vale a pena vocês começarem menor, sem essa estrutura, até o negócio ganhar um fôlego? Sim, vale muito a pena. Vale a pena. Talvez começar em Minas mesmo. Isso. E aí é onde que eu entro, tipo, que eu chamo uma pessoa para trabalhar junto comigo, dentro da empresa. Esse cara vai ser meu braço direito, onde ele já tem expertise no marketplace, no e-commerce, e eu falo com ele, cara, muito tempo atrás eu ofereci uma proposta para ele, não pegou, e agora ele me procura querendo entrar na nossa empresa para desenvolver esse trabalho. Exatamente, para desenvolver esse trabalho. E aí ele vai desenvolver esse trabalho juntamente comigo, onde a gente vai começar essa operação para a gente sentir como que é esse mercado, é um mercado desconhecido para a gente, e que de fato a gente tem essa mentalidade. Se a gente não se adequar à geração Z, que é o momento agora da galera só compra pelo celular e tudo ali, nós vamos morrer. Tipo isso. E essa operação vocês querem vender no varejo mesmo? Ou não, B2B. Continuar no B2B. Tá. Futuramente o B2C. Mas isso é depois que o negócio estiver estruturado. Entendi. Primeiro nós vamos começar com aquilo que a gente sabe. Vamos começar aqui no B2B, até o próprio e-commerce. Vai começar tudo no B2B. E depois nós vamos ali migrando e vendo realmente os canais ali que a gente consegue. Eu não sei se você tem esses dados, esse estudo. O B2B no Mercado Livre, ele tem uma representatividade grande também? Não, seria tipo uma novidade, digamos isso. O B2C no Mercado Livre é muito forte. Muito forte. Foi essa o B2B não. Mas aí a gente queria ir com uma coisa diferente. Eu sempre tenho essa visão, sabe, Japa e Lucas? O que eu posso fazer de diferente do meu concorrente, das empresas? Como que eu vou travar o meu cliente aqui de forma diferente? E às vezes pode ser que nem dê certo, é um teste. Sim. Mas eu quero fazer diferente. Sim. E é melhor você se arrepender por algo que você Exatamente. fez do que você ficar com aquilo. Ai, será que se eu fizesse tinha dado certo e tal? Aí medo a Vanessa não tem, né? Porque a gente já viu que Não, cara, já eu fez não tenho tanta medo. coisa na vida que Deus o livre, né? Tenho medo de andar de avião. Sério? Não acredito! E olha que ando, hein? Mas Então, isso que eu ia falar. cago Sério? de medo de andar de Toda avião. vez. Sério, um velho. remedinho antes? ou Não, eu vou sem remédio, mas esgrama uma tremedeira dentro do avião que eu É. olho assim pro lado, meu Deus, me ajuda nisso aqui. Caramba, isso que eu ia E falar. tá caindo pra- um pouco avião recente, né? Não, pra você ver, né? Misericórdia, né? Cara, uma vez eu fui pros Estados Unidos e, tipo, dentro do avião eu queria descer.
Para o avião que eu vou descer. Falei com a amiga assim, velho, eu vou descer. Eu não quero... Não, você tá doida? Nós estamos capazes... Não, Vou eu pular. quero sair daqui. E daí eu fui, enfrentei o medo, né? Caraca, Deus do livre. Que legal. Mas é isso. Ô, Japa, aproveitando aqui que a gente tem que falar de um carinha aí, falando de avião, né, meu jovem? De atravessar o mundo. A gente tem que falar de um cara que vem revolucionando o mercado de confecções aqui no Brasil, né, meu jovem? Exatamente, Lucão. Fala quem é pra galera que tá já curiosa. É o Lucas da Epifani, esse chinês gente boa, que a gente conheceu a história dele e ele vem com uma mentalidade japonês, trazendo de lá da China pra cá, de fazer uma parceria. Ele pensa sempre naquele ganha-ganha, né, meu jovem? A galera que assistiu o episódio dele veio entrar em contato comigo, vários clientes já começaram essas perguntas, essas dúvidas, e os que já trabalham garantem isso aí, meu jovenzinho. O cara é diferenciado. Exatamente. Galera, um dos maiores diferenciais da Epifani é o quê? Eles têm uma estrutura de moda completa diretamente lá da China. Então, não somente ele traz os produtos, ele importa o produto da China. Ele desenvolve lá, ele cria. Então, ele tem toda a parte de estilo, de fabricação e de desenvolvimento. Com isso, ele consegue ter melhores preços, melhores produtos, num custo-benefício excelente que a galera que já trabalha com ele conhece, né, Lucão? É isso aí, meu jovem. Olha lá. E aquela Ó, galera... showroom. Você tá doido. E aquela galera que tem 1, 2, 3, 4 lojas e não quer desenvolver, quer ter acesso ao produto pronto. Como é que faz, meu jovem? Lucas da Epifani, não o meu Lucas, é o outro Lucas. Seu Lucas, olha as ideias. Galera, Rua Henrique Dias, No na Brás. região do Brás. Então, você que quer ter acesso a essas mercadorias e vender na sua loja, só ir lá. Ele tem toda a coleção 100% na pronta entrega, onde você consegue fazer a escolha dos produtos, já levar para sua loja e vender, fazer um giro rápido, fácil, ir lá e repor. Só depende do cliente. Não perde E- um segundo de faturamento, né, meu jovem? Aquela galera, Lucão, tem alguns outros lojistas que pensa se diferenciar um pouco mais no mercado e desenvolver uma coleção exclusiva, onde não tem aquele tipo de produto em todas as lojas. O Lucas também, lá da Epifani, desenvolve esse tipo de Sabe trabalho. aquele pensamento chinês que a gente sempre fala, que você sonha à noite e o dia tá pronto? Isso acontece na Epifani. Se você tem uma estrutura que comporta você desenvolver do zero a sua coleção, você pode. E aí no cliente não vai nem poder falar se tá caro ou se tá barato, porque não tem no concorrente, não tem em lugar nenhum. Você consegue fazer com os melhores tecidos e o melhor custo-benefício, meu jovenzinho. Você sonhou de noite, de dia tá pronto. tá pronto. Você tá Senhora. doido. É o Lucas. Epifani, Rua Henrique Dias, entre em contato com eles através das redes sociais ou através da gente também, entre em contato conosco, a gente leva vocês lá, a gente apresenta o Lucas lá para vocês, com certeza vai ter um belo atendimento e um giro de produto garantido na sua loja, gerando faturamento. Você tá doido, Epifani, meu jovem. Caramba, que história bacana, de verdade. É uma puta de uma história. E a maneira que você conta, sabe? Tipo, é gostoso É de leve. ouvir, é bem tranquilo, assim, né? Costuma, às vezes, não ser quando... É que mineiro tem um sotaque meio É, aham. legal de escutar. De Isso, aham, é bem maneirinho mesmo, assim, você vai... Todo mundo fala, Mineirinho, "Não, mineirinho, né? É. Só fala. Não, mas assim, pra mim, de verdade, de coração, te agradeço você ter disponibilizado seu tempo, de ter contado um pouquinho. A gente fala que é difícil a gente resumir a nossa história, que são tantas coisas que já aconteceram, a gente acabou não falando da sua experiência fora do país, sim, né? Que tem muita coisa Muita que com coisa. certeza agrega. Mas a gente resumir a sua história em 1 hora e meia, muitos convidados falam, né? É muito complicado pra gente aqui, você acaba passando muita coisa batida. Porém, a gente deu uma pincelada geralzona. As portas do Correndo para Não Morrer Devendo estão abertas, tá? Para você, quando vier a São Paulo, quiser trazer seu pai também Sim, para vai contar ser a um história prazer, dele, com certeza. fiquem à vontade, com certeza de grande valor pra galera, né, meu João? Com certeza. Quando você, rapidinho, me surgiu a dúvida na hora que você comentou, quando você foi fazer o intercâmbio, que você foi para Boston, era pensando em algo relacionado ao varejo ou não? Era a experiência? Também, Ah, é relacionado ao varejo. Eu queria ver como que acontecia, né? As lojas fora, como que eles vendiam, a forma com que eles trabalham. Tanto que o que eu mais fazia lá era em loja. Bater perna, loja. Cara, como que esse cara vende o produto? Como que ele
expõe o produto. Então, tipo, eu poderia trazer isso para agregar para o meu cliente. E já era muito diferente do que era realizado no Brasil? Sim. É. Foi esse ano que eu fui, fiquei 2 meses. Recente. Achei que tinha Fiquei 2 sido... meses. Então, conta pra gente aí, tipo, o que eles estão fazendo de diferente que você identificou que é algo bacana e que a gente talvez poderia usar como inspiração. De fato, lá acontece de verdade a promoção, né? Os caras, eles jogam os preços lá embaixo mesmo e vendem os produtos muito barato. Então, eu percebo que eles têm muito credibilidade nisso que eles fazem. Eles entregam muito pacotes, né? Tipo assim, kit de 3 camisas, eles já vão lá e criam um pacotinho todo bonitinho pra pessoa já comprar 3, não comprar uma. A forma que os calçados são expostos lá, tipo, não é aquele negócio de depósito lá dentro que a pessoa vai e pega. É tudo autosserviço. Você já olha ali, o seu calçado tá ali na frente. Você mesmo se serve. Você mesmo se serve. Então, isso dá um conforto a mais pro cliente. Fica mais à vontade. Sente em casa já, né? Sente em casa. Acho muito mais fácil esse autosserviço. Do que o vendedor vai lá, pega. E às vezes o vendedor não tá muito afim de pegar N calçado pro cliente, entendeu? E ele, o próprio cara, ele passa ali em todas as sessões. Bonito, vai experimentando, fez a bagunça lá, ok. O próprio vendedor vai lá e guarda. A função dos vendedores lá são essa. Não é de nos atender, é de realmente guardar o produto e você fica à vontade. Então, eu acho muito dinâmico essa forma que eles trabalham. E hoje, se eu abrisse uma loja de calçado, com certeza, nesse formato. Seria tipo autosserviço. Total. Se pensar, por exemplo, numa das líderes de moda, a Zara, aqui no Brasil, ela já trabalha mais ou menos dessa maneira. Dessa forma. Então, acho que vale a pena. E quando você pega um calçado mais popular, que dá para você fazer nessa pegada, acho que o giro, a venda é muito maior. Muito maior. Então, é que a gente, como tem muitas informações, né, de diversos clientes, é alguma informação importante que é legal a gente levantar aqui, só que tudo tem os prós e os contras. Sim, total. A galera que a gente conhece que vem tendo esse formato de trabalho vai mais nesse sentido de ter um autosserviço por conta da dificuldade em contratação de mão de obra. Tem esse ponto também. E aí tem uma galera que é mais resistente também, porque apesar de ter a dificuldade de mão de obra, conhece outros lojistas que quando migraram esse tipo de serviço, caiu muito a venda. Então, né, tudo tem o positivo, o lado positivo, o lado negativo. Ônus e aí, bônus. Vale cada um identificar o que é melhor para si. É que a gente tá falando de uma cultura diferente, Exato. né? A gente pega uma cultura americana, eles são muito diferentes da nossa cultura. Mas dá pra, eu acho que, implementar alguma coisinha ou outra. Abrasileirar, né? Eu vou poder ver isso mais a fundo agora, né? Tanto que eu saio do interno da empresa, do marketing, de tudo, e agora eu vou, de fato, pro comercial. Rodar com a galera, onde meu pai vira e fala, cara, vamos crescer receita dentro da empresa, e não tem outra forma de crescer receita na contratação. Vamos contratar mais gente e sai com o vendedor e vai sair com eles. E eu, falo, ok, obedeço ordens, mas de fato eu quero ver qual a forma certa de crescer receita, né? E é onde que eu quero ter meu tete-a-tete com o meu cliente. Eu gosto muito disso. E aí eu começo agora um novo desafio, que é o comercial, que é uma área que eu não domino, não tenho entendimento disso. E foi onde eu fiz o sales, para poder ter uma noção, pelo menos, mas... E te abriu muito a mente? Total, muito. Total, recomenda? Muito. Recomendo, bacana. Melhor até o sales do que o outro que você fez, que foi marketing e growth. Pegadas totalmente diferentes. Tá. O sales é tudo ligado ao comercial, mas valeu a pena abrir a mente, assim, pra gente poder, de fato, levar novidades, sabe? E aí eu falei, cara, eu vou pros meus representantes, eu quero aprender com eles aí, ver o que eles fazem de diferente e o que é bom, o que eles fazem de diferente, eu quero replicar isso aí nos outros. Sim. Bora. Então é isso. Show! Doido, Evangelho? Demais! Anotou? Nossa, mais uma professora aqui para nos dar aula, né? Pra gente aprender, a gente ter essa troca de varejo, que é muito bacana, que tudo que é conversado aqui nos nossos episódios, ele repercute ali durante um bom tempo no nosso dia a dia, que a gente vai tendo essas trocas também com os clientes que a gente atende, com a galera de varejo. Então, assim,
O podcast nos ajuda muito e é muito bacana para nós que o que a gente consegue receber de informação, ouvir de um, ouvir de outro, fazer uma curadoria, implementar algo que a gente ouviu que é legal, que tá dando certo para passar, sabe? Essa troca, essa conexão que o podcast nos gera e que a galera que nos acompanha consegue aproveitar disso também, é sensacional. Então você se dispor a estar aqui e agregar para esse mundo que é o nosso, que é o do varejo, que é o do calçadista, que é o da moda, que a gente tanto valoriza, a nossa gratidão a ti é muito grande. Conte conosco aqui em São Paulo, que nem o Lucas falou, e com certeza, né, contaremos com você. Ah, perfeito. Bom, eu que agradeço, né, pelo convite e tudo, de poder estar falando aqui para tantos empresários foda, né? E para mim é uma gratidão muito grande poder participar desse podcast com vocês aqui. E se de alguma forma eu poder agregar na vida de alguém, eu já estou muito satisfeita. A minha lição que eu deixo é, tipo, cara, vai com humildade em tudo que você pode, que eu acho que aí você escala muita coisa na sua vida. Isso é que eu trago pra minha vida, sabe? Tento me policiar muito disso, de aprender sempre com alguém, tipo, com vocês aqui. Eu tô aprendendo o tempo todo e eu não sei nada mesmo, eu tô só de aprendizado aí, tá? Mas não vai ficar barato isso aqui não, hein? Eu vou querer um grande desconto lá na Beira Rio, viu? Conversar com Maribel. Maribel, bora subir o desconto da JR Calçados aí, porque é isso. Não temos nada a ver com isso. Eu não vou falar nada. Conte conosco, mas não é aqui em São Paulo, né? Já que eu posso contar, bora, aqui né? em São Paulo, né, meu Bora irmão? essa troca, né? Então. Entendi, Gratidão perfeito. mesmo. Então, Obrigado. Benzinho, daquele jeito, meu jovem. Galera, você que chegou até aqui ainda não curtiu, não se inscreveu, não compartilhou, dá tempo, a gente aguarda, faz isso. Gostou, curte, não gostou? Curte também. Curte também, Manda manda pros pros amigos e... Pros inimigos também. É assim que funciona, meu jovenzinho. Galera, que beleza, que legal. Se inscreva no canal. Tudo de bom!